Olá, então vamos começar nessa aula aqui a ver um resumo da seção 2.1, do capítulo 2, que trata de limites e continuidades de funções. Então, seção 2.1 fala dos... estou na frente da legenda aqui. Seção 2.1 fala do problema da tangente, o problema da velocidade e a relação existente entre esse problema geométrico e esse problema físico de sabendo a posição de uma partícula em função do tempo, como determinar sua velocidade ou velocidade instantânea. Né? Então vamos lá. Quando se fala em tangente, se você definir assim, a tangente é uma curva, é uma reta que toca apenas a curva em um ponto, para uma circunferência isso pode ser tomado como definição. Mas para curvas em geral, essa definição não é boa. Veja, por exemplo, aqui nessa curva aqui em preto, né? Se você falar, a reta tangente aqui é uma reta que corta um ponto P dessa curva, C é a reta que toca essa curva em apenas um ponto. Olha, eu tenho essa reta aqui em vermelho, né? E tenho essa reta L em azul. Né? Mas na intuição, qual seria então a reta tangente aqui? Né? O que você deseja de reta tangente aqui? Você deseja considerar essa reta P ou essa reta T? Né? Na nossa intuição, como a gente sabe o que é tangente uma circunferência, eu desejaria que a tangente dessa curva C, nesse ponto P, fosse a vermelhinha, ou seja, ela tocaria em um ponto, localmente, né? Depois ela se distancia da curva, podendo tocar a curva em outro ponto, como ela toca, né? Então vamos chegar nesse conceito. Vamos pegar um exemplo. Determine a equação da reta tangente à curva da equação y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Tá? Mas nós vamos pensar em aproximações por retas que cortam essa curva, essa parábola, em dois pontos, em P e Q. Então eu vou considerar aqui, ó, eu quero determinar a tangente nessa parábola no ponto 1, 1. Então eu vou considerar a abscissa 1 e a sua ordenada, que é 1 ao quadrado. Né? Vou considerar um outro ponto x próximo do ponto 1, e a sua ordenada ali do ponto Q, que é x ao quadrado, essa altura aí é x ao quadrado, certo? Então, essa reta que está em preto aí, ó, passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Qual é o coeficiente angular dela? ΔY por ΔX. E a conta que eu tenho que fazer então é x ao quadrado menos 1, ó, x ao quadrado menos 1, dividido pelo ΔX, que é x menos 1. X menos 1. Então esse é o coeficiente angular daquela reta desenhada em preto aí, ó, que passa por P e Q. E agora eu vou fazer o x se aproximar do 1. Eu faço o x se aproximar do 1, o ponto Q vai se aproximar do ponto P e eu vou continuar calculando esses coeficientes angulares dessas retas que são secantes, são retas que tocam essa curva em dois pontos, em P e Q. É isso que eu vou fazer. Então aqui já as contas já estão prontas. Quando você pega x igual a 2, à direita do ponto 1, e faz essa conta aqui embaixo, né, essa x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, você obtém o número 3 para esse m aí. Se você se aproximar pela direita do ponto da abscissa 1, pegando agora 1,5 e fazendo essa conta, 1,5 ao quadrado menos 1 dividido por 1,5 menos 1, você vai obter 2,5. Se você pegar 1,1, veja, eu estou chegando perto da abscissa 1 e fizer essa conta, 1,1 ao quadrado menos 1, dividido por 1,1 menos 1, você vai obter 2,1. Se você chegar mais perto ainda da abscissa 1, considerando x igual a 1 mais 1/100, esta conta aqui, esse coeficiente angular da secante aqui, vai dar 2,01. Se você chegar mais perto ainda do ponto 1, da abscissa 1, considerando 1 mais 1/1000, a sua conta vai dar, a sua conta do m, coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos P e Q, está dando para você 2,001. E se você se aproximar da abscissa 1 pela esquerda, ou seja, eu vou pegar a abscissa 0, 0 ao quadrado, menos 1, dividido por 0 menos 1, vai dar 1. Se você pegar a abscissa 0,5,
0,5 ao quadrado menos 1 dividido por 0,5 menos 1 vai dar 1,5. E assim por diante. Ó, chego mais perto ainda da abscissa 1. Chego na abscissa 0,9, ou seja, 0,9 é 1 menos 1/10. Faço essa conta aí, 0,9 ao quadrado menos 1, dividido por 0,9 menos 1, eu vou ter 1,9. E se eu for chegando mais perto da abscissa 1 e fazendo essa conta, por exemplo, aqui, 1 menos 1 milésimo, 1 menos 1 milésimo, ou seja, 0,999, fazendo essa conta aqui, do coeficiente angular da secante, eu obtenho coeficiente angular 1,999. Então, veja, à medida que eu me aproximo, cadê a foto aqui? À medida que eu me aproximo, novamente, né, essa foto aqui, me aproximo da abscissa 1, arrastando esse x aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda do número 1, e fazendo essas contas de ΔY por ΔX, eu estou chegando perto do número 2. Olha aqui na tabela. Estou chegando perto do número 2. Né? Então, essas contas me levam a intuir que a reta que tangencia a parábola no ponto 1,1 é uma reta que passa por esse ponto e que tem coeficiente angular 2, por aproximações. Né? Então, o que a gente vai falar é que diremos então que esse coeficiente angular dessa reta tangente é o limite dos coeficientes angulares das retas secantes. E vamos denotar assim: L e M, embaixo dessas três letras a gente põe Q, flechinha P, a gente lê limite quando Q tende a P, né, da conta MPQ igual ao número M. No nosso caso aqui, essa conta MPQ é x² menos 1 dividido por x menos 1. E a gente escreve então, veja, para o ponto Q se aproximar do ponto P, cadê a figura aqui? Para o ponto Q se aproximar do ponto P, basta com que eu faça o meu x se aproximar da abscissa 1. Então, a nossa anotação vai ser essa aqui. Limite, quando x tende a 1, tá vendo? Essa x flechinha 1, eu leio x tende a 1. Limite quando x tende a 1, de que conta? Limite quando x tende a 1 da conta. x² menos 1 sobre x menos 1, igual ao 2, que eu fiz as contas ali e me aproximei do 2, de maneira empírica ainda, fazendo conta com calculadora. Certo? Então, admitindo que o coeficiente angular da reta tangente seja 2, admitindo que esse limite seja 2, eu conheço um ponto e conheço o m. Então, eu vou usar aquela expressão y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Conheço o ponto 1, então eu tenho a equação da reta, que seria y igual a 2x menos 1. Aí, se você pegar um aplicativo, desenhar a reta y igual a 2x menos 1 e desenhar o y igual a x ao quadrado, você vai ver, e pode dar zoom nessa sua plotagem, você vai ver que essa reta aí, de coeficiente angular 2 e que passa pelo 1,1, é uma boa aproximação da curva parabólica. Ela toca a curva parabólica localmente em apenas um ponto mesmo. Certo? Quando você der zoom, você vai ver essa noção de tangente, igual aquela noção de tangente à circunferência. Ó, aqui temos, né, são figuras do livro, né, o Q se aproximando do P. Então a reta secante em azulzinho tendendo à posição da reta vermelha, que é a reta de equação y igual a 2x menos 1. Okay? E pela esquerda, você pega um ponto Q ainda longe, né, a abscissa dele longe da abscissa 1, faz a abscissa do ponto Q se aproximar do 1, ó, a reta secante em azul tende a atingir aquela posição vermelhinha, cuja equação é y igual a 2x menos 1. Né? Assim, né? Muito bem. Então a gente viu intuitivamente um cálculo de uma reta, determinação de uma reta tangente a uma certa curva, uma curva bem simples. Vamos ver um outro exemplo aqui na física. O flash fotográfico acende quando uma carga elétrica armazenada no capacitor é liberada instantaneamente. Então você tem um capacitorzinho. Quando há o fechamento da corrente ali, né, do circuito, essa carga corre, tá? Passa pelo LED ou pelo filamento e é transformada, essa energia é transformada em energia luminosa. Então essa carga do capacitor, medida em microcoulombs, né,
T segundos após o disparo, T segundos após você fechar o circuito, apertar o botão, é mostrada na seguinte tabela. Para uma certa máquina fotográfica lá. Então, no instante zero, você tinha 100% da carga lá, que era 100 microcoulombs. Aí, no instante 2 centésimos de segundo, depois que você fechou o circuito, a carga já era 81,8 microcoulombs. O capacitor vai perdendo carga. Tá? Em 4 centésimos de segundo depois do fechamento, você tem uma carga de 67. E assim por diante. Até um tempo, 1/10 de segundo, cuja carga já caiu aí praticamente 2/3 quase, né? A carga do capacitor caiu para 36,76 microcoulombs. A taxa instantânea da variação da carga elétrica chama-se corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a taxa da variação da carga. Então, vamos determinar a corrente elétrica no instante 4 segundos, naquele circuitinho do flash, mediante o cálculo do coeficiente angular do gráfico da carga. Então, nós temos aqui nessa tabela os dados, certo? Para P, eixo horizontal T, os dados para o eixo vertical, Q, na carga. Eu posso colocar esses pontos lá no GeoGebra, posso pedir para fazer uma interpolação, e o GeoGebra vai me dar uma função, que é a carga em função do tempo. Então, eu vou obter algo semelhante a essa ilustração do livro. Carga em microcoulombs e aqui no eixo horizontal T em segundos. Então eu saio de 100 microcoulombs e vou até próximo de 0,1 segundo lá em 36 microcoulombs, né? Algo assim. E no instante 0,04 eu quero saber a corrente do circuito, ou seja, qual é a variação da carga no instante 0,04. Então eu vou pegar um intervalo de tempo pequeno e calcular a variação média da carga. Então é o ΔQ dividido pelo ΔT. Então essa será a corrente média. E o limite da corrente média, à medida que eu diminuir o meu intervalo de tempo, será chamado de corrente, que será a corrente instantânea, né? A corrente. Então a gente considera um ponto P, ali esse ponto fixo P, quando minha abscissa for 0,04. E eu tenho 67,03 microcoulombs. Considero, por exemplo, o ponto Q, lá do início. No instante zero, eu tenho 100 microcoulombs. E calculo o coeficiente angular da reta secante PQ. Fazendo as contas do ΔY dividido pelo ΔX. Isso me dá 824 negativo, né, ponto 2. Calculamos os coeficientes de outras retas secantes. Então, pego lá, exemplo do livro, essas contas já estão feitas. O ΔY por ΔX. Desses outros instantes de tempo aqui, e as suas respectivas cargas, eu faço o ΔY pelo ΔX. Isso já está na segunda coluna aí que você está vendo. Né? Então, ao passar pelo instante 0,04, né, eu tenho a minha aproximação da variação da carga no instante 0,04. Como eu não tenho esse dado, eu não tenho essa conta ΔY por ΔX especificamente para esse instante, eu faço uma média. Eu pego lá menos 742 e menos 607,5 e faço essa média. Então eu posso dizer para você que no instante 0,04, né, no instante 4 centésimos de segundo, a carga elétrica ali no circuito, a corrente, perdão, no circuito, era de menos 674,75, aproximadamente 675 microcoulombs por segundo. Negativo, né? Variação negativa. Essa conta aqui, certo? Aproximadamente 675 microcoulombs por segundo. É a corrente naquele instante. Ok? Temos um outro problema. Aí o problema físico aqui da velocidade de um carro, por exemplo. Se você observa o velocímetro de um carro, ele leva a perceber que a velocidade varia em cada instante. Como é que você vai determinar a velocidade instantânea desse carro num certo instante de tempo? Eu posso fazer isso mediante velocidades médias, tomadas em intervalos de tempo cada vez menores. Admito, por exemplo, nesse exemplo aqui, aquele exemplo que já foi abordado lá, que uma bola seja solta do alto de um ponto de observação da Torre CN, lá em Toronto, lá no Canadá.
A altura relativa ao solo é de 450 metros. Então o cara chegou lá no observatório lá e soltou uma bola. E admita que você... Olha aqui, essa aqui tem uma foto interessante que nessa parte aqui que está em destaque do lado esquerdo, tem um local ali tem um restaurante, tem loja. Num local ali que o piso é de vidro. E aí, se você for corajoso, você pode pisar naquele fundo de vidro. Olha só. Não é um buraco, é no chão. Você pisa ali em cima e fica aqui embaixo dessa parte arredondada aqui, né? Aí você solta a bola, né, uma queda livre, determina a velocidade da bola no instante 5 segundos após o início da queda. Bom, lá desde Galileu a gente tem um modelo, né, modelo polinomial de grau 2, para a posição de uma partícula, de uma pequena bola em queda livre. Né? É metade de g, né, 4,9 vezes t ao quadrado. Então vamos aproximar a velocidade por cálculos de velocidades médias em espaço de tempo cada vez menores, perto dos 5 segundos. Vou calcular ΔS por ΔT e fazer o ΔT se fechar perto do instante 5 segundos. Ok? Então eu vou pegar assim, só que eu vou pegar nessas contas, nesse exemplo livre, estou pegando só o lado direito, a aproximação pela direita. De 5 a 6 segundos, qual é a velocidade média do instante 5 e o instante 6 segundos? 4,9 vezes 6 ao quadrado, menos 4,9 vezes 5 ao quadrado, dividido por 6 menos 5, né? ΔS por ΔT. Isso me dá 53,9 metros por segundo, velocidade média. Diminuímos esse intervalo de tempo. Olha aqui. Então, se eu deixar o tempo correr de 5 para 6 segundos, eu tenho uma velocidade média de 53,9. Deixando o tempo correr de 5 para 5 mais 1/10 de segundo, minha velocidade média é 49,49 metros por segundo. Deixando o tempo correr de 5 para 5 mais 5 centésimos, 49,245 metros por segundo. Eu estou me aproximando de 49. E aqui nas duas últimas linhas dessa tabela, você pode ver que você deixou o intervalo de tempo bem menor, já deixou o intervalo de tempo para 1 centésimo, né, de segundo, e na última linha o intervalo de tempo ali está com 1 milésimo de segundo, a partir do instante 5. E você está, nas suas contas aqui da velocidade média, elas estão convergindo para 49. Então, aparentemente, essa velocidade média tende para um valor próximo de 49 metros por segundo, que parece que é a velocidade instantânea no instante 5 segundos. Então, a gente vê cálculo de secantes, cálculo de velocidade do carro, cálculo de velocidade de um objeto em queda livre, né? Cálculo de variação de carga elétrica no circuito. A gente pode calcular essas taxas de variação instantâneas, calculando taxas de variações médias e fechando o intervalo da sua abscissa para chegar num ponto só, num processo de aproximação, processo de limite. Tá? Então, aqui, ó, os cálculos anteriores foram feitos tomando esse acréscimo h cada vez menores no cálculo da velocidade média, aqui, né? No caso de 5 segundos mais um acréscimo h, eu estava pegando sempre pela direita, 5 mais metade de 1 segundo, 5 mais 1/10, 5 mais 1 centésimo, 5 mais 1 milésimo, estava fazendo essa conta. Okay? E observei que essas contas aqui estão se aproximando de 49. Se você tiver o gráfico do deslocamento em função do tempo, essas contas de velocidades médias que você estará considerando aqui, que você estava considerando aqui, cujo significado, né, era a velocidade média, geometricamente, lá na representação gráfica da seção posição, da função posição, né, em relação ao tempo, aqui no gráfico, aquelas contas lá de velocidades médias são inclinações de retas secantes, que estão tendendo para uma reta tangente com inclinação 4,9 unidades, no instante a igual a 5. Certo? Tende a uma reta que passa pelo ponto 5, S de 5, com o coeficiente angular 4,9. Né?
Então, esses exemplos, essa primeira seção do livro, aí, ele traz essas ilustrações, né? Então, ele traz esses exemplos de cálculos aproximados de tangentes, de velocidades, de corrente elétrica, né? Então, esses exemplos anteriores mostram que necessitamos de controle sobre o cálculo de limites. A gente não pode apenas calcular com base na intuição ou fazendo uma tabelinha com 4, 5 linhas para calcular limites. A gente tem que ter uma boa técnica de controle do cálculo de limites de expressões, porque isso vai nos dar firmeza ou precisão no cômputo de taxas de variações instantâneas de grandezas, quer sejam velocidades, corrente elétrica, outras interpretações, variações instantâneas de pressão, de temperatura, certo? Então é isso que a gente vai começar a estudar agora no capítulo 2. Estudaremos limites nas próximas sessões. Joinha! Então é um capítulo gostoso para você ler, releia ele com calma, veja as ilustrações. Faça só alguns exercícios iniciais, tá? Porque é com uso de calculadora, então são estimativas que vocês vão fazer, né? Estimativas de cálculo de taxas de variações médias. 1, 3, 5, 6 e 7 apenas. E vamos para a aula da seção 2.2.